um pouco da nossa experiência, a experiência sendo ela o pior professor, né? Porque primeiro ela dá a prova para depois dar a lição. Como um homem negro, sem vitimismo, que construiu a própria história conciliando disciplina, estudo e escolhas difíceis, inclusive cursando medicina enquanto seguia a sua carreira militar. Porque eu supervalorizo a simplicidade da vida e as pessoas mais simples. Nenhuma cama nós tínhamos, né? Dormíamos no chão, numa casa simples, num terreno onde diversas pessoas da minha família, onde moravam mais de 15 pessoas, né? Num terreno, né? Que com a simplicidade e de uma forma jocosa chamavam de cabeça de porco. E de uma origem simples, onde uma família, apesar de não ter tido muitos recursos, mas tinham valores verdadeiros. Meus pais não tinham condições de bancar nem minha passagem para a universidade, que eu tinha passado em Ciências Contábeis. Fiz vestibular no mesmo ano, mas que medicina eu nem me aventurava. Mas meus pais não tinham condições de pagar nem a passagem, na época, para o Fundão, do Rio de Janeiro para o Fundão. Você não passou, né, meu filho? Eu falei assim, não, mas eu vou passar agora. Eu falei, pois é, pois você vai passar agora, nós vamos tentar de novo. Para um concurso que você queira passar, a dedicação tem que ser integral para aquilo. E eu abri mão da minha vida social, não fazia mais nada na minha vida. Aí minha mãe acorda chorando, né? Aldirzinho, você passou. Aquilo ali foi onde eu quebrei a estratificação social da minha vida. Nós devemos, quando você está à frente de algum serviço, a entender os interesses pessoais. Mas nós entendemos também que nós podemos atender os interesses pessoais desde que não sejam atingidos, seja atingida a necessidade da empresa, ou do órgão, ou da organização, ou da Forças Armadas. E eu sempre tive isso em mente. Se alguém reclama do militarismo, é porque não conhece a cirurgia geral. Não conhece o que o doutorando e o que o R1 de cirurgia geral passa. Não sei. E o R1, e se algo der errado, a marreta... No R1. Né? Exatamente. A vaca atravessou a rua. De quem é a culpa? Do R1. Do R1. É assim que funciona, né? Temos a nossa empresa, que foi pioneira no Brasil, né, no modelo de assistência domiciliar. Chegou a ser a primeira com o maior número de pacientes frágeis no Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jamile Macias e esse é mais um Café com Medicina. E hoje eu trouxe aqui para vocês o Dr. Aldir Chagas, nosso convidado especial. Ele é meu colega de farda na Força Aérea Brasileira, controlador de tráfego aéreo. Não posso dizer que ele foi, porque um dia quem foi controlador de tráfego aéreo nunca deixa de ser controlador de tráfego aéreo. Médico intensivista e empreendedor na saúde. Ele é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco e construiu uma história sólida na medicina intensiva e na gestão hospitalar, passando por cargos estratégicos a alguns dos principais hospitais de Pernambuco. Ao longo de 27 anos de formação médica, foi diretor corporativo nacional de medicina intensiva da Apvida, diretor técnico do Hospital Memorial de Jaboatão e do Hospital Alfa, além de diretor adjunto do Hospital Unimed Recife. Também atuou como coordenador técnico da UTI Geral de Adultos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e na coordenação de serviços de atenção domiciliar em Pernambuco. Hoje é CEO da Arquimed e da Healthcare Saúde, levando toda essa experiência hospitalar para além dos muros do hospital. Seja muito bem-vindo, doutor Aldir. Poxa, Jamile, é um prazer estar aqui conosco, né, para podermos expor um pouco da nossa experiência, a experiência sendo ela o pior professor, né? Porque primeiro ela dá a prova para depois dar a lição. Depois dar a lição. E através da nossa vivência, né, espero que possamos motivar ou até mesmo levar alguma bagagem para aqueles que têm alguma dificuldade, alguma barreira em encontrar e manter os seus sonhos, né? Verdade, doutor Aldir. E assim, a gente lê esse currículo do doutor Aldir e aí a gente acha assim, meu Deus do céu, né? Esse homem deve ter nascido em berço de ouro. Veja só quantas coisas maravilhosas esse homem já realizou. Mas, doutor Aldir, a sua história começa muito antes desses cargos todos, né? O senhor vem de origem humilde, estudou em escola pública, passou pela escola militar e se formou em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco.
Né? Em uma das suas descrições nas redes sociais, eu li que o senhor se define dessa forma, como um homem negro, sem vitimismo, que construiu a própria história conciliando disciplina, estudo e escolhas difíceis. Inclusive cursando medicina enquanto seguia a sua carreira militar, que é inclusive o que eu estou fazendo agora, né? Seguindo os passos. E hoje, além da sua atuação na medicina intensiva, você também empreende na saúde, na vida rural e na gestão, levando a sua história de vida para tudo que o senhor faz. Quando o senhor olha para tudo isso, doutor Aldir, antes da farda, antes da medicina, como é que o senhor poderia descrever, assim, começar a sua história? Bem, eu nunca me desgarro das minhas origens, né? Porque eu supervalorizo a simplicidade da vida e as pessoas mais simples. Então, tenho em minhas memórias mais remotas, né, a origem pobre, né, onde tinha um pai que era metalúrgico, uma mãe dona de casa, onde morávamos em São João de Meriti, onde eu nasci, cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. E estudei desde o jardim de infância ao término do 2º grau, né, que hoje é o ensino médio, no Colégio Estadual Professor Murilo Braga, que era um colégio público, né? E numa época em que o ensino público ele era muito mais valorizado que o próprio ensino particular. E onde nenhuma cama nós tínhamos, né? Dormíamos no chão, numa casa simples, num terreno onde diversas pessoas da minha família, onde moravam mais de 15 pessoas, né? Num terreno, né? Que com a simplicidade e de uma forma jocosa chamavam de cabeça de porco, mas que hoje não existe mais ninguém morando naquela casa, pelas perdas naturais da vida, e de uma origem simples, onde uma família, apesar de não ter tido muitos recursos, mas tinham valores verdadeiros, que era a união familiar e supervalorizar os estudos, né? Onde meu pai, como metalúrgico, ele mostrava assim as unhas dele cheias de graxa e dizia: Aldirzinho, que eu era o Aldirzinho, né? Aldirzinho, isso aqui não é para você, né? E sempre tive um bom desempenho escolar. E minha família toda, a minha família tinha uma união que, a partir da minha bisavó, que era matriarca, então onde tinham meus tios avós, que eram os filhos dela, né? Os meus primos de 2º, 3º graus, toda a descendência dela tinha uma ligação, né? Não existia um descendente dela em que não se conhecesse, em que não nos conhecêssemos durante a vida dela. E parte desses meus tios avós, minha madrinha, né? E teve uma situação que futuramente eu posso explicar, que estranhamente foi um momento triste e de grande valor Na sua história. na minha vida. Então, juntavam minha madrinha, minha avó, minha tia-avó, meu pai, e resolveram pagar para mim um curso de inglês, que na época, esse meu curso de inglês, o inglês, quando eu estava na 5ª série, que hoje corresponde ao 6º ano, era a matéria que eu era mais fraco, né? E que era assim, uma defasagem muito grande dentro do meu desempenho escolar. Então eles falaram assim: pô, mas tem alguma coisa de errada com o Aldirzinho. Aí eles vão pagar um cursinho de inglês para ele. E isso fez toda a diferença na minha vida. Mas era a única matéria que o senhor não ia bem? Eu sou desumilde. O resto tudo ia bem. Não existe essa palavra, né? Mas desumildemente falando, era a matéria que eu tinha um desempenho, uma performance ruim. E eu devia ter uns 13, 14 anos quando eu entrei nesse curso de inglês. Aos 16 anos eu já tinha um domínio e fluência. E isso fez toda a diferença na minha vida. Terminei meu 2º grau aos 16 anos. E
Para você ter uma ideia, Jamile, esse nosso colégio, o pior aluno, assim, um aluno que tinha reprovações, recuperações, o melhor, a pior performance, ele entrou para a escola de especialista de aeronáutica. Caramba! Para você ver, assim, e são as melhores lembranças que eu tenho, né? Era uma boa escola, então. Era uma boa escola. Para você ver, o colégio, o aluno que ia para recuperação, né? Eu costumo dizer, o Peba Joe. Peba Joe. Peba Joe Broto era o... Conseguiu entrar conseguiu no concurso. um concurso federal, né? Extremamente concorrido. Na minha época de concurso, eram 26 mil candidatos para o Brasil todo. Enfim. E o inglês fez a diferença inicial na minha vida. Terminei meu segundo grau aos 16 anos e a minha família, diante dessa união, pagaram um curso preparatório para mim. Que no Rio de Janeiro, a maioria dos militares, não sei se ainda continua assim, de carreira, são procedentes do Rio de Janeiro. Ainda continua assim na escola? Eles dizem que a Força Aérea é carioca. A Força Aérea é carioca. Então, e lá no Rio tinha uns cursos tradicionais. Eles divulgam mais, né? É verdade, né? E na época eu fiz o curso Tamandaré com minha família. Mas eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Eu fazia o colégio, o curso de inglês, era atleta de voleibol, né? E fui campeão estadual fluminense e fazia o curso preparatório. Mas a cobrança do meu pai, com relação aos estudos, era o tipo da situação. Por isso que eu digo, talvez hoje a cultura familiar seja diferente. Eu venho de uma fase em que os pais cobravam rigorosamente nos estudos. Era o tipo, eu quero ir para o baile de carnaval. Então, para eu ir para um baile de carnaval, eu tinha que comprovar para o meu pai que tinha estudado 4 horas por dia fora do colégio. Então, assim, ia formando a bagagem, né, para estudar fora do colégio. E fizemos, eu tinha essas atividades todas. Como é que você quer passar no concurso? Eu estava estudando para a Escola Preparatória de Cadete do Ar, porque o meu sonho era ser aviador, né? E na época, em 84, hoje a idade de ingresso aumentou, mas na época eu tinha que ter 17 anos incompletos até o dia 1º de março. E eu completo aniversário no dia 29 de janeiro. Sou aquariano. Aquariano, não quero dizer que seja o melhor dos seres humanos, mas vivemos à frente do nosso tempo. Eu, quando fiz a inscrição, estudando para aprovação na EPICAR, eu tive minha inscrição indeferida. Quando eu mandei, eu falei, poxa, veio aquela frustração. Mas, enfim, fiz a prova também concomitante da Escola de Especialista, em 84. No final de 84, onde eu passei no intelectual, fui para a segunda fase. Na época não era internet. Na época, o resultado, nesse concurso, a concentração final era no 3º Comar, que era lá ali no Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto Santos Dumont. Aí, o meu nome na concentração final, meu nome é Aldir, né? Aldir Chagas Filho. Quando chega o terceiro a ser chamado por ordem alfabética, ele chama Alexandre, poxa, eu estava fora do número de vagas. E eu sabendo da cobrança do meu pai dizia, se você não passar, você vai trabalhar. E eu falei, meu Deus do céu, poxa vida. E eu, com a escolaridade que nós tínhamos, eu falei assim, eu não entendia como é que eu falei, vou trabalhar, meu Deus do céu, meu futuro vai estar perdido. Eu tinha essa consciência que precisava estudar, né? Meus pais não tinham condições de bancar nem minha passagem para a universidade que eu tinha passado em Ciências Contábeis. Fiz vestibular no mesmo ano,
mas que medicina eu nem me aventurava. Mas meus pais não tinham condições de pagar nem a passagem, na época, para o Fundão, do Rio de Janeiro para o Fundão. Aí poxa vida, quando eu falei, cheguei em casa, eu falei, aquilo foi uma das decepções que eu tive na minha vida, frustrações que eu falei, não era nem pela tristeza de eu ter que trabalhar, de eu chegar em casa reconhecendo todo o esforço que minha família, toda a aposta que eles tinham feito na minha vida, não entreguei ao que eles esperavam. E eu lembro, quando eu cheguei em casa, entristecido, né, comovido com a frustração, aí eu comecei a separar minhas apostilas assim, né, no chão da sala que nós dormíamos, e era o local onde nós estudávamos. Aí meu pai e minha mãe eles chegaram para mim e olharam para minha tristeza e disseram assim, Aldirzinho, você não passou, né, meu filho? Eu falei assim, não, mas eu vou passar agora. Eu falei, pois é, você vai passar agora, nós vamos tentar de novo. Que legal. Também, aí qual a experiência que eu tenho dentro? Isso gerou para mim a maior bagagem para um concurso que você queira passar. A dedicação tem que ser integral para aquilo. E eu abri mão da minha vida social, não fazia mais nada na minha vida. E eu e meu amigo Isaías, né, que também foi atleta de voleibol, estudou comigo desde a 4ª série primária, em São João do Meriti, no mesmo colégio, foi atleta de voleibol comigo. Nós nos encontramos no cursinho, ele fazendo a inscrição para a AFA. Eu falei assim, você não vai fazer prova para a AFA não, você vai fazer para especialista. Aí eu inibi a carreira dele, vai fazer escola, vai fazer concurso. E hoje, assim, eu sou amigo de infância, desde os 9 anos de idade, hoje vive em Recife, né? Deus trouxe para o convívio graças à Força Aérea, ele é oficial hoje da Força Aérea, né? Aí ele joga isso na minha cara, você não sou um aviador. Mas é uma pessoa que eu amo muito, e a família ali. Enfim, e eu lembro quando da situação, estou contando a história de como você pediu para eu contar a história, sim, claro, história de vida. E quando aí houve uma atualização, fizemos a prova, o teste intelectual, que era no Maracanã, né, numa prancheta, não sei nem como hoje essas provas são feitas, e tal. Aí saiu, tinha um amigo nosso que era o 01 da minha turma, para você ver, o 01 da minha turma do Colégio Estadual, professor Murilo Braga, ele é professor do ITA. Caramba! Não, para você ver, Alexandre bom. Camacho, ele é coronel especialista em comunicações, né? Ele foi, assim, foi a pessoa que me puxou para a escola de especialista. Antônio Canelhas, que também era da nossa turma, ele era ele era NV, e hoje é piloto de helicóptero da Polícia Federal. Que legal. Aí, no dia do resultado final, fizemos o intelectual, passamos, psicotécnico, eu não sei como, mas eu passei, o exame médico, o exame físico, e chegou o dia do resultado final. Só que dessa vez o resultado não era entregue na concentração final no 3º Comar. Saía o resultado no Jornal dos Esportes, que no Rio, não sei se você é de Belém, se lá tinha o Jornal dos Esportes. Né? Era um jornal com a folha rosa. Aí meu pai, ninguém dormiu essa noite, só eu. Aí, 2 horas da manhã, havia feito o concurso. Eu, meu irmão e Isaías. Né? Então, isso daí, no início de 85, aí minha mãe acorda chorando, né? Aldirzinho, você passou. Aquilo ali foi onde eu quebrei a estratificação social da minha vida. Foi quando eu ingressei na Força Aérea, já tinha bagagem de inglês, aí eu perguntei, Isaías passou? Aí, passou também. Aí, por outro lado, vou eu para a casa do Isaías, 4 horas da manhã, né? Esse Isaías, o Zazá,
que mora aqui em Recife também. Aí 4 horas da manhã, aí acorda o pai dele. E o que me dói, às vezes, assim, nessas lembranças, é que a maioria desses personagens não estão mais conosco. Já partiram. Né? É isso que nós vamos vivendo e outras pessoas vão perdendo a vida terrena também. Então, as testemunhas desses eventos praticamente não existem. E a mãe do Isaías, nessa época, estava internada, né? Enfim, aí foi aquela alegria, aí viajamos para a escola, né? Enfim. E quando chegando lá, diante da minha... que nós lá somos bem avaliados, né? Eu acho que as Forças Armadas, existem muitas pessoas que têm uma noção errada do que vem a ser as Forças Armadas. Acho que não tem utilidade porque não vivemos em guerra. São Deus que os perdoe pela sua ignorância, porque não sabem a importância que as Forças Armadas exercem na vida tanto de certos indivíduos como de muitas famílias, e a interferência que tem na segurança nacional e que geram receita para a União também, né? Como controle de tráfego aéreo. Então, eu, naquela avaliação minuciosa, a seriedade que existe, não existe peixada para entrar num concurso desse, não existe. Não existe falcatrua. Você não ouve falar, houve fraude para um concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Academia da Força Aérea, Escola Naval, Escola de Especialidade de Aeronáutica. Não existe esse comentário. Verdade. Não existe. Você pode ouvir boatos de que há fraude no Enem, vários concursos, mas nas Forças Armadas não existe isso. Verdade. Isso é por conta da seriedade, né, de quem está à frente dessas organizações. Né? Do processo seletivo. Do processo seletivo. E que eu acho muito interessante também, pronto, nós ingressamos, eu fui classificado na especialidade de controle de tráfego aéreo, e eu tinha a ideia, por eu nunca ter passado mais de 15 dias longe da minha família, de voltar, após a conclusão do curso, para o Rio, São Paulo ou Curitiba, né? Porque eu queria, o controlador ele tem orgulho de ser operacional. Na minha época era assim, né? Quem trabalha no expediente, poxa, pode ter sua bagagem lá, né? Mas ele perde um pouquinho perde um pouco do brilho. Né? Do brilho, não é? Desumilde. Não, desumilde, assim, eu diria assim, poxa vida, eu não trato com discriminação, a gente trata como se fosse gente. Tô brincando com o pessoal que... Não, mas brincadeira. Não fique chateado aí. É brincadeira, não, porque eu amo... o controlador de voo é o controlador de voo. Então, tanto é que na minha turma eu fui o 5º carioca, né? Fui o 8º geral, mas o 5º carioca. E as 3 primeiras vagas, os 3 primeiros pegaram. Aí abriu vaga para Pirassununga. Então agora a minha decisão, vou para Recife, porque era uma boa unidade para se servir e tinha possibilidade de estudo, né? A escala era mais flexível. E eu falei, vou para Recife. Então quando você estava na escola de especialista, você já estava visando mais alguma coisa no futuro, estudar e crescer? Exatamente, já estava, né? Porque eu já tinha me desvencilhado um pouco da ideia de ser aviador, né? Mas essa ideia de ser aviador, houve uma ruptura quando eu cheguei em Recife e me apaixonei por uma pernambucana. Eita! Aí eu já tive a ideia de casar, falei, aí o cadete não pode ser casado, não pode ser arrimo de família, né? Aí pronto, aí fui para o segundo sonho, que seria fazer medicina, né? Ser médico. Né? E nós sabíamos, né? Porque o aviador, ele passa... toda a formação dele é alguém que se dedica muito, mas cada passo que ele dá, ele está sujeito a
ao desligamento e voltar a estaca zero da sua vida. É verdade. Não é verdade? Bem É complexo. diferente. Dentro da Força Aérea, eu reconheço isso. Você Né? só sabe se vai ser mesmo no dia da sua formatura, Exatamente. porque até lá ainda pode... E eu só vim encontrar essa sensação de ser do que o cadete do ar, o que ele passa na vida de empresário. Hoje eu sei o que o cadete... ele o vive, risco de desligamento... Poxa, já pensou, entrou na Epicar, que na época eram 3 anos, 4 anos de alfa, uma semana antes, 2 antes de se formar, ele corre risco de ser desligado. Poxa, então quer dizer... Viver no limite, né? Nós não podemos desmerecer de forma alguma quem chegou lá, né? Com certeza. E, enfim, aí eu me apaixonei por uma... Escolhi Recife, me apaixonei por uma pernambucana, casei-me e... Pronto. Aí meu filho tinha 10 meses quando eu passei no vestibular de medicina. Quanto tempo você já estava trabalhando aqui quando foi fazer o vestibular? Olha só, eu sou desumilde. Não, eu quando cheguei aqui, cheguei em 87, aí fiz o vestibular. Chegou e já fez vestibular no mesmo ano? Na primeira fase, eu fiquei entre os 10 primeiras maiores notas. Na primeira fase. Aí eu falei, cara, já passei, né? Eu fiz escola de especialista de aeronáutica. Porque lá na bagagem que nós recebemos de matemática, física, português, redação, né? Na época lá da formação, dá uma bagagem fortíssima, né? Então, na primeira fase, como essas matérias físicas, né? Tinha um peso importante. Em inglês, né? Fomos obrigados a fechar. I'm sorry. Aí, e eu falei assim, estou entre os 10 primeiros, vou para a segunda fase dissertativa, né? Que na época eram 2 fases. Não sei se ainda continua assim, né? O Enem são 2 dias, né? São 2 dias. Mas lá passou na primeira fase, vai para a segunda. Passou do ponto de corte, vai. Aí, qual foi minha nota em química? Adivinha? 0. Não acredito. Pois, acredite se quiser. Tirei 0, eu falei, caramba, eu estava apaixonado. Aí poxa vida, tudo bem, vamos lá. Aí adormeci, isso foi em 87. Aí, quando chegou em 90, eu já estava casado, já tinha um filho, Cláudio Chagas, né? Cláudio Chagas, o 01. Aí, fiz o vestibular, e eu lembro do resultado final da aprovação, né? Aí nós tínhamos que ir na reitoria, que na época não tinha internet, pessoal, ancião, assim. Aí nós fomos na reitoria lá da Federal, e tinha as relações. Eu com o Cláudio no colo, com 10 meses, quando eu olhei ali, o meu nome começa com a letra A. O cara era o 3º nome, Aldir, cara, eu passei. Eu joguei Cláudio por acima, não sei o quê, né? Enfim, aí eu ingressei. Não foi uma fase fácil na minha vida, porque realmente em medicina, você sabe, você percebe a diferença. Eu percebo, minhas filhas hoje fazem medicina, minhas 2 filhas. E eu vejo a diferença que elas têm e que eu tinha. Por quê? Quando estudo e trabalho são 2 condições que não combinam, né? Porque você vai ficar desgastado, não vai ter o rendimento ou no trabalho? No estudo, que você teria se você vivesse só para estudar, e no trabalho você está desgastado. Como você prioriza normalmente o trabalho, que é a sua obrigação, acaba perdendo no estudo. Mas eu nunca desvalorizei o trabalho e a minha função na Força Aérea. Nunca. Nunca. Sempre tive. Tanto é que minhas amizades hoje, você pode observar na minha rede social. As minhas amizades verdadeiras estão nos meus amigos da Força Aérea Brasileira. O que de uma ordem, uma organização que eu deixei há quase 30 anos atrás. Há 29 anos que eu dei baixa. E são meus melhores amigos. São, assim, irmandade, né?
por conta dos valores, né, e dos princípios que nós carregamos, sem nenhuma descrição, onde você, definição, você é obrigado a considerar, e se você procurar aí no chat GPT a palavra consideração, você vai ver minha foto assim, ó. Porque eu valorizo demais consideração. E, enfim, mas eu digo que foi muito difícil conciliar, porque o tempo que eu tinha família, né, trabalhava, tinha que me dedicar aos estudos, só tinha oportunidade, que naquela época era livro ou aula gravada, a forma de nós estudarmos. Aula gravada não é vídeo aula, não. Alguém deixava o gravador e outra pessoa era escalada para transcrever. Né? Olha, já tinha o serviço já pronto. Tinha um serviço, né, de transcrição. Hoje em dia ainda tem isso? Não, hoje em dia a gente grava tudo no celular e já transcreve automaticamente em todas as línguas, português, inglês, e aí gera questão, já... Ficou muito fácil. Aí pronto. Então eram essas as dificuldades. Mas eu tive alguns problemas porque, como gestor, nós compreendemos que nós devemos, quando você está à frente de algum serviço, a entender os interesses pessoais. Mas nós entendemos também que nós podemos atender os interesses pessoais desde que não sejam atingidos, seja atingida a necessidade da empresa, ou do órgão, ou da organização, ou da Força Armada. E eu sempre tive isso em mente. E meus últimos dias dentro da Força Aérea, eu fui submetido a injustiças. E eu dei baixa, né? Dei baixa há 3 meses eu me formei em julho e dei baixa logo no início de agosto. Meus últimos dias foram 6 dias de detenção. Eita. Foi injustiça. Foi injustiça, né? Mas eu gostaria de contar essa história é interessante. Conte. Eu costumo dizer que na minha vida sempre tem assim a mão, o dedo de Deus tocado. Para você ter uma ideia, como eu trocava muitos serviços, hoje em dia há uma limitação nessas trocas. Deixa eu beber um pouco d'água. Agora um café. Café. Então, houve um teste operacional. Eu usei minha licença prêmio na época para os piores rodízios no meu internato, que era o internato de pediatria e o internato de cirurgia geral. Cirurgia geral, né, para quem roda como doutorando, né, interno ou residente, entende como é que é o regime. Se alguém reclama do militarismo, é porque não conhece a cirurgia geral. Não conhece o que o doutorando e o que o R1 de cirurgia geral passa. Não sei. Porque ali... É pior, doutor Di? Poxa. Do que a rotina da escola? Rapaz, é assim, porque o residente, vou falar com relação ao residente. O residente, ele já é um médico, ele tem a sua responsabilidade. Sim. Né? E toda a organização, o serviço só flui com o esforço dele. Para que o paciente, o R1, né, para que o paciente do R1 entre na cirurgia, onde vão pegar quem vai fazer a cirurgia, né, lógico, vai ser o staff e os residentes mais antigos, o R2, R3, né? E o R1, e se algo der errado, a marreta... No R1. Né, exatamente. A vaca atravessou a rua, de quem é a culpa? Do R1. Do R1. É assim que funciona, né? E em outras especialidades também, né? Enfim. E... onde eu estava falando sobre os meus últimos dias na Força Aérea. Isso. Então, para vocês verem como isso marcou minha vida e tem veracidade. Eu tinha usado minha licença prêmio para os meus rodízios de pediatria e de cirurgia. Porque era impossível conciliar com qualquer escala, com trabalho. E eu não podia ser reprovado. A média sempre foi 7. Né? Tinha que fazer as provas, que tinha prova, né? E avaliação... prática. Prática, exatamente, que era subjetivo.
Mas eu sempre procurei ser dedicado em tudo que eu faço na minha vida, e tudo é muita coisa. E no dia anterior teve o teste operacional. Trabalho. Do trabalho. Todo controlador de voo tem que fazer o teste operacional. Sim. E no dia seguinte eu tinha a prova de pediatria, que eu tinha que estudar, ler o meu resumo dos meus tratados, né? E eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu tive que priorizar? Eu não podia ser reprovado, porque senão eu como estava no último ano, eu ia perder. Eu não tinha como encaixar o meu rodízio de pediatria. Já tinha usado a licença para fazer. Exatamente, eu não tinha como. Aí eu falei, poxa vida. E eu sempre passei no teste operacional, né? Que mesmo com... Eu falei assim, não, acho que eu vou camburar. A gente usa o termo, ainda usa um camburar? Vou camburar. Vou camburar. Vou conseguir passar pelo menos com o mínimo, né? Exatamente, com o mínimo. Só que não deu. Eita. Eu passei na pediatria e não passei no teste operacional. Meu Deus. Aí tinha um capitão que ele não gostava muito da minha afeição. Aí, por nada, sabe, existem pessoas que têm antipatia, né? Eu nunca o desrespeitei, porque existe a meritocracia, né? Na época, ele era capitão porque estudou para estar ali. Eu nunca desrespeitei, assim como hoje eu não gostaria de ser desrespeitado dentro Sim. das funções que eu tenho. E que já fui. E aí veio um major para mim, ele, inclusive foi comandante do sindicato, mas ele era uma pessoa justa. Ele chegou para mim e disse assim, Aldir, eu posso falar como ele disse? Pode falar. Você está cagando para isso aqui, só pensa na tua medicina. Aí eu disse, de jeito nenhum, major. Isso aqui é o meu ganha-pão. E era verdade, é dessa forma que sem isso aqui não chegaria a lugar algum na minha vida. Foi a Força Aérea que fez a mudança da minha vida, que me tirou do chão. E hoje, se eu estudo hoje, faço medicina e não tivesse passado pela Força Aérea, jamais faria sentido. E agora eu tive que... Eu expliquei para ele a situação. Sim. Eu poderia perder 6 anos da minha vida. Aí ele, pois bem, vou te dar uma oportunidade. Você justificou bem, você está fora da escala, daqui a uma semana você vai fazer outro teste operacional. Agora, para eu não abrir o RDAR é o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. Para você tem que tirar 10. Eita, quando a prova, a média era quanto? O normal era 8? Era 7. 7. Tem que tirar 10. Eu falei assim... E se eu tirar 10, eu sou desumilde. Se eu tirar 10, eu volto para a escala? Volta. Aí o que acontece? Poxa vida, eu acostumado a estudar, né, pesado. Aí me deram o regulamento de... Eu fiquei no expediente só para estudar de regras do tráfego, regras do ar, regulamento e tal, né? Rotaé, essas coisas. Aí eu falei assim, ficar das 8 às 5 da tarde, só estudando, para uma prova de múltipla escolha, que agora é tudo múltipla escolha, mas na época, aí eu falei assim, poxa, eu levei pau lá atrás, agora estudando, não tem essa não. E imagine quanto é que foi minha nota. 9,9. Não, 10. 10. Eu sou desumilde. Aí, cara, eu sou desumilde. Aí, meus amigos, por isso que a gente via assim, vibraram, falei assim, Aldir, cara, como é que você tirar 10 nessa prova, Aldir? Não sei o quê. Aí ele falou assim, mas aí o capitão que implicava comigo, ele chegou assim, Aldir, mas você não vai voltar para a escala não, tá? Eu preciso de você no expediente. Aí o que acontece? Eu tinha efetuado diversas trocas durante o mês, onde eu já tinha tirado alguns serviços, né, com quem eu havia trocado. As pessoas que tinham trocado comigo, os colegas, já tinham tirado meu serviço, então
caiu num domingo, e fui afastado da escala, do expediente. Então, assume-se o ônus por afastamento do operador da escala. Sim, outra pessoa ia ter que cobrir o seu serviço. Exatamente. Aí, quando tinha lá o buraco na escala, o supervisor lançava o 2S ao dia, afastado da escala por cumprir expediente. Só que chegou no dia 31 de março, que era de 97, eu entrava de licença-prêmio, foi dia 30 de março, eu entrava de licença-prêmio no dia 1º de abril, que era para cumprir o meu rodízio de cirurgia. Aí, o capitão, no dia 31 de março, foi emitido um rádio para todas as unidades me constando como ausente. Aí eu, puxa vida, como ausente, mas... e eu cheguei, né, eu não vou nem falar assim, né, das ações que eu tomei, né, assim, para superar esse problema, porque pode envolver e prejudicar, mesmo que essas pessoas estejam na reserva, né, fica esquisito. Uhum. Mas eu sei que eu tive ajuda. Né, eu procurei um professor meu, que era coronel da Força Aérea, né, e ele se sensibilizou, né? Eu falei assim, poxa, eu cheguei para ele, professor, falta 3 meses para eu me formar. Eu no expediente eu não tenho como cumprir um internato, né? E eu vou perder o meu curso todo, né? E sei que houve contato de comandante para comandante e assim eu consegui trabalhar no expediente de acordo com o meu horário. Eu trabalhava das 16 às 23. Só que era tanto volume de trabalho que eu fazia estatística de todos os voos do Atlântico. Poxa, aí era manual, né? Não tinha chat GPT, não. Era... E pronto, e quando chegou nesse dia, isso aí foi anterior, né? Essa questão de eu ter sido afastado da escala. Né? Que eu chegava no internato e eu ouvia cada coisa, porque às vezes eu chegava atrasado no internato, aí o professor falou, um professor lá de um rodízio meu, ele chegou para mim e dizia assim, eu encontrei mais compreensão sempre fui compreendido um esforço dentro das Forças Armadas do que na Federal, no ambiente médico. Aí uma vez que eu saí do pernoitão, aí o professor disse para mim, Aldir, você trabalha, né, cara? Trabalho. Poxa, cara, como é que você consegue fazer medicina, hein? Aí eu falei, poxa, professor, é duro. Pois, uma coisa eu vou te dizer, você dança o samba, desculpe, não é a expressão. Você dança o samba do crioulo doido, né? Eu falei assim, pois agora você vai ter que dançar a lambada do crioulo doido, porque o paciente, mas aí o argumento dele não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Se você chega mais tarde aqui, você vai acochambrar mais a evolução, vai ver seu paciente como se deveria vir. Então, isso são valores, né? Mas em todo caso, era uma cobrança, uma incompreensão. E quando lá nesses últimos dias da FAB, quando eu chegou no dia 31 de março, eu entrava de licença-prêmio no dia 1º de abril. Aldir, por que você não veio para o serviço ontem? Porque eu estava... no expediente, e era Semana Santa, não teve expediente quinta nem sexta, né? Então, por isso que foi contado, né? Uhum. E era o domingo de Páscoa, né? E aí teve 2 colegas que adoeceram nesse domingo. Nunca, assim, isso é muito raro, né? Na minha época era muito raro alguém baixar. Isso na escala, o pessoal sentiu sua falta na escala. Na escala. Uhum. Aí falou, por que você não veio? Porque eu não estou escalado. Pois se eu não for punir você, eu vou punir fulano. Porque, então ele faltou. Aí eu disse para ele. Aí foi aí que eu tomei minha decisão. Falei assim, capitão, quantos dias que o senhor
quer me punir? Qual é a minha punição? Isso é o tipo de consideração que não existe no meio civil. Aí de 6 dias de detenção. Pois bem, cumpro a partir de quando? Nesses 6 dias de detenção, eu teve uma prova outra prova do rodízio de pediatria, mas que os professores permitiram que eu fizesse depois. E teve as fotos do convite de formatura. Eita. No caso, era para você essa punição, era para Não, a punição, assim, na realidade, queria me pegar. Queria pegar de algum jeito. Queria me pegar. E achou que você ia colocar o outro no barco. Exatamente, mas ele não tinha argumento, que eu não cometi transgressão, eu não faltei um serviço, eu não estava escalado. Sim. Mas se ele não me punisse, ia punir. Punir o colega. Eu falei assim, não, ele quer me pegar, então, pronto, vai me punir. Aí foram feitas as fotos que sairiam no convite de formatura. Eu Nesses falei, 6 dias. Aí o pessoal dele disse, não, nós vamos colocar uma... Nessa época não tinha IA, mas tinha as composições. Mas você não vai acreditar, Jamile. 98 poses queimaram, alguém abriu a máquina lá. Cara, você acredita? Aí, pronto. Aí tiveram que repetir as fotos. As fotos e outro... Foi. A mãozinha de Deus aí, pronto, ali, né? aí a mão de Deus... Exatamente assim, isso marcou minha vida. Parece mentira. Dá para escrever um livro, né? Uhum. Aí aí minha lespe foi empurrada para frente e depois eu só me apresentei para dar baixa, né? Enfim. E fui para o interior inicialmente, procrastinei o início da minha residência, fiz residência, gostei muito de trabalhar no interior, porque enquanto aqui você pode, paciente, eu costumo dizer, nós tiramos o paciente ali do bico do corvo, o intensivista, né? É o paciente crítico, o paciente grave. Você tira o paciente... Poucas são as pessoas que voltam para agradecer à equipe. Que não é um trabalho só do médico diarista, do coordenador, do plantonista. Tem o técnico de enfermagem, tem a enfermeira, tem o fisioterapeuta, né? Até a pessoa que faz os serviços gerais, porque tem seu impacto na infecção associada aos cuidados de saúde, né? Mas aí dificilmente alguém vai voltar para te agradecer. Agora, o médico da família, a equipe, é amada demais. Você tem briga na comunidade, principalmente no interior. Era assim, né? Quando é que o doutor vem almoçar aqui em casa? Tem briga para ver. Poxa, é desse jeito. E lá você está tratando o quê? É a atenção primária. Uhum. Né? Mas eles estão trabalhando lá na atenção primária para que o paciente não venha aqui para... Não vai chegar na UTI. Na UTI, por uma causa evitável. Né? Uhum. E então, eu tive uma questão política, né, porque eu nunca quis me envolver em política, só como torcedor. E às vezes nós torcemos e vou conter porque cada um pensa da forma que quer. Pode não expressar sua opinião, mas pensa do jeito que quiser. E você, como médico, assim, se você quiser ser um prefeito de uma cidade, você vai ser o prefeito. Mas eu achava assim, uma covardia usar o carisma que você tem que ter, a consideração, o amor que você tem que ter pelo seu paciente, saber se colocar no lugar a favor de um conflito de interesse. Sim. Eu sempre pensei dessa forma. Mas gera ciúmes. Porque se você está num povoado, poxa, se você quer ser vereador, aquele povoado vai votar em você. Porque poxa, o doutor estudou, né, ele me ajudou, sempre vai ter uma lembrança. Né, eu nunca quis usar isso, mas gera o ciúme. Mas em todo caso, e também você é uma ferramenta, às vezes você é descartável. Eu não passei por isso, mas eu vi a minha equipe toda ser desligada e eu ser o único que fui mantido num emprego, não sei, porque era o único médico que morava na cidade. Eu vi enfermeiro ser demitido, outros médicos. Tudo, né, por questões políticas. Exatamente.
o prefeito ganhou as eleições, na semana seguinte demitiu todo mundo. Vai trazer todo mundo da equipe dele. As pessoas ainda ajudavam na campanha. Enfim, então resolvi fazer residência. Olha só como é que são as coisas. Eu fui fazer residência, eu tinha os cursos de ultrassonografia, né, fazia os módulos e tal. Eu falei assim, mas para fazer radiologia na época eu tinha que ter um pré-requisito de clínica médica. Mas eu gosto de procedimento cirúrgico, né, gostava de operar. Não tinha paciência de ser R1, porque eu via assim nos plantões de urgência, lá, o cirurgião, maior empenho, varava a noite operando, e o paciente morria no pós-operatório algumas horas depois. Então era um esforço quase em vão. Isso daí me desgastava, mas eu gostava de exames complementares, da parte clínica, desumildemente falando também, eu sempre fui bom na parte clínica que eu digo. Eu nunca fui aquele médico de você chegar assim, o catedrático, né? Ele abre aquele leque de diagnóstico, porque se você não pensa no diagnóstico, você não vai chegar nele. Isso é uma teoria. Mas eu sempre fui um bom observador, como um bom controlador. Um bom observador. Então, eu conseguia fechar os diagnósticos acertados. E também nunca tive o capricho às vezes, muitos médicos perdem muitos pacientes porque querem ser muito preciosos. O que interessa dentro do profissionalismo de saúde é devolver o paciente para a sua família. Não é o seu capricho de acertar. Então, às vezes, você tem que jogar para tratar duas doenças ao mesmo tempo, principalmente paciente crítico. Você não tem tempo para perder. Então, você tratou. Pode ser sepse ou pode ser uma resposta inflamatória generalizada. Tempo, né? Poxa, meu amigo, você vai tratar, vai arrumar uma estratégia para não fazer um imunossupressor antes de... se for sepse, mas vou tratar os dois, mas vou ver a melhor forma de não... Otimizar, que o paciente não venha a ser penalizado com a minha intervenção, né? E, então, isso daí. Eu gostava dessa parte clínica. E na fila de inscrição, aí encontro uma colega minha. Aldir, cara, você vai fazer para quê? Eu vou fazer clínica, eu também vou. Mas, Aldir, você gosta de operar. Eu falei assim, eu fiz curso de ultrassom, mas vou fazer clínica para poder fazer radiologia. Ela falou, por que você não faz GO? Porque GO, você tem a parte clínica, faz o R3 de imagem e você vai operar, não vai esquecer das cirurgias que você não gosta. Eu falei assim, caramba, é isso, vou fazer GO. Aí, que é ginecologia e obstetrícia, né? E entrei na residência de GO. Era desgastante, né? Porque o parto lindo, né? A mulher, que a gente vê assim, o que a mulher dá uma luz, que naquela época não tinha, estava começando ainda a analgesia periparto, né? Então, cara, eu via aqueles partos normais, eu falei, meu Deus, mulher sofre. É lindo, cara. Ser mulher não é fácil, cara. Não é fácil. E durante o trabalho de parto, né? Enfim. Mas como, inclusive nessa época eu trabalhava na emergência clínica do Hospital Getúlio Vargas. Então era um residente que trabalhava na emergência clínica médica, e eu tinha uma visão, mas quando chegava um paciente, por exemplo, chegava uma paciente não gestante com um pico hipertensivo, com uma crise hipertensiva que na época a gente usava era um inibidor de enzima de conversão, ECA, era um captopril sublingual, resolvia a pressão. Não, mas lá não. Chegava uma paciente dessa, manda para o Procap, sobrecarregava o hospital com uma patologia que dava para resolver lá mesmo. Para resolver, né? Eu, como também teve outras coisas, passei a dar plantão ainda como residente, mas aí assumi o plantão de obstetrícia. Isso que eu ia perguntar, se dava para fazer residência, mas você precisou trabalhar mas era também, sacrifício, né? Eu tinha 2 filhos, né?
Porque financeiramente a residência não... Foi o que também fez com que eu procrastinasse, porque no interior eu ganhava melhor do que um médico em Recife, com residência aqui. Uhum. Eu pesava, mas só que lá o médico ele fica sujeito à política. Foi isso que fez com que eu voltasse para Recife, porque para trabalhar em Recife exigia uma residência. Uhum. Então, quando eu percebia o paciente grave na obstetrícia, o pessoal chamava o anestesista. Eu falei, poxa, cara, o médico tem que conduzir o seu paciente. Aí eu rodei os meus opcionais na residência, na UTI do Hospital da Restauração, que era a UTI mais complexa, e o pessoal da cirurgia geral também me chamava para acompanhar as cirurgias, né, tal. Então peguei uma bagagem, eu saí do rodízio com um contrato de UTI, que eu era o primeiro residente a chegar, o último a sair. Né? Fiz mais traqueostomias do que os próprios residentes da cirurgia geral lá, que não tinha, nessa época não tinha residência de medicina intensiva não. Uhum. Enfim. E eu, comecei a trabalhar só com UTI, né? Deixei a GO, mas eu era estigmatizado, porque o pessoal tinha um preconceito muito grande. Hoje a ginecologia obstetrícia é diferente. É diferente, né? Mas na época existia um preconceito. Aí eu cheguei a ver colegas assim, tirando no GO ali e tal. Isso me magoava, sabe? Porque eu estudava muito para poder compor a deficiência da formação. Até que eu resolvi fazer a prova de título pela AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, que é extremamente difícil, né? Então você tem duas formas de ser um especialista. Você faz a residência hoje ou faz a prova de título, né? Mas quem faz a residência e não tem a prova de título não tem o mesmo valor. Né? Então quer dizer que você pode fazer só a residência e não fazer a prova de título? Pode, você... Assim, tá, eu achei que depois da residência eu tinha que fazer a prova. Existe uma RDC 07, né? Não sei se foi modificado, que você, para ser diarista ou coordenador de uma UTI, você precisa ser titulado pela AMIB. Uhum, entendi. Mas o CFM entende que a residência médica dá esse título. Dá o suporte para... Isso é uma lei federal. Tá. E não fala na residência. Certo. Mas aí o CFM, ele reconhece, eu acho justo, né? Uhum. Porque é um médico que se dedica a uma residência, né? Sim, com Mas certeza. mesmo assim, porque na prova de título, suas competências são testadas. Sim. Você pode fazer uma residência por fazer seu pé badiou lá e... Né? Uhum. Eu pensei que tinha que fazer a residência e também tinha que fazer a prova de título, mesmo depois da residência. Para você ter o melhor reconhecimento. Sim. Pô, tem residência e título, né? Uhum. Mas porque o residente que faz a prova de título e não passa... Aí fica feio. Fica feio. Fica muito feio, né? E na época, em Pernambuco, somente 4 médicos passaram. O GO passou. Passei. Né? E... Desumilde. Né? E eu também, assim, quando eu comecei a assumir a gestão, né? Porque sempre o militarismo nos dá perfil de gestão. O controle de tráfego aéreo me deu a seguinte característica, de poder ver um problema lá na frente, né? E me antecipar à resolução. Assim como, diante de uma situação em que você está na iminência de uma catástrofe, você não se importa em tomar uma atitude drástica para que não venha a ocorrer a catástrofe. Sim. Isso daí é muito importante na medicina, né? Sim. E na gestão. Então, eu assumi serviços que na época eram muito difíceis, né? Com a diretoria do Hospital Alfa, onde os salários super atrasavam, tinha dificuldade de formação de equipe médica. Então, às vezes, eu como diretor, eu tinha que assumir o TI, né? Tinha que descer para atender paciente na urgência. Teve uma cena que eu até entubei um paciente, foi atropelado na frente do hospital, o SAMU demorou a chegar, me chamaram, eu tive que sair e não tinha obrigação nenhuma. É o que eu digo, às vezes nem tudo na medicina ou na vida, nem tudo que é legal e ético é moral. Porque como que eu
era um menino que ele foi atropelado, o carro bateu, ele atravessando na faixa. Isso daí tá nas redes sociais. E atravessando, o sinal abriu. Aí o carro bateu, o menino, por 17 anos, saiu rodando assim. Aí eu tomei conhecimento, eu falei, poxa, o SAMU está demorando a chegar. Aí, poxa, eu não tinha obrigação nem legal. Eu podia falar, eu estou dentro do hospital. Podia se complicar, exatamente, na verdade. Exatamente. E eticamente também não poderia ser, mas moralmente, eu era a única oportunidade daquele menino sobreviver, né? Poxa, eu peguei o menino no chão, levamos para dentro do hospital e ele foi removido, né, para o HR, ele veio a falecer, né? Mas a chance que ele poderia ter foi oferecida, né, por uma questão moral. Não era ético, né? Ético quer dizer, alguém podia questionar, ele deixou o hospital, não. Mas aquele ali era uma vida que, 17 anos, né, só... Enfim. E fiz a prova de título e passei durante um bom tempo sendo o único GO titulado em medicina intensiva no Brasil. Desumilde, né? Hoje eu não sei como é que tá. Também tem uma aprovação minha eu fiz o concurso para o CAMAR, para oficial médico, né? Passei. Eu ia ingressar. Era uma vaga para o Rio, uma vaga para São Paulo. Mas aí minha filha, cara, eu não convivia com ela, né? Toda vez quando eu estava me preparando para ir embora, né? Para BH, para Belo Horizonte, ela chorava assim, a última vez que eu vou ver meu pai, né? Meu pai está indo embora. Aí eu resolvi largar. Eu falei, não vou não. Aí abandonei o concurso. Ia voltar para o Rio de Janeiro, onde foi minha... Então, basicamente, assim, a minha vida, depois do Alfa, né, eu também passei por outra... Eu fui diretor corporativo nacional da Apvida. Eu coordenava todas as UTIs do Brasil da Apvida, de Manaus até Joinville, né? E lá persegue muitos indicadores, mas eu tenho minha consciência aqui que sempre conduzi os pacientes que estavam sob minha demanda com ética, com responsabilidade pela vida, pelo esforço de devolver o paciente para a família. Isso sempre foi um princípio. E esses altos cargos assim que você era convidado, né, a preencher, eles eram de acordo com aquilo que eles viam no seu... Exato. Agora, é como eu digo, nunca houve um cargo fácil. É isso que eu ia perguntar. Aquelas buchas, né? Exato, mas sempre quando eu passava, eu como digo, tem a interferência de Deus na minha vida. Porque, por exemplo, quando eu fui diretor técnico do Hospital Memorial de Jaboatão, que é do mesmo grupo da MV, Informática, foi considerado o melhor hospital filantrópico 100% SUS do Brasil, diante da minha gestão. O Alfa era um hospital turbulento, né? A Apvida era conflituosa, porque eu tinha que estar aqui em Fortaleza, viajando pelo Brasil todo. Quando tinha uma permanência aumentando, a média de permanência, eu tinha que viajar para avaliar os casos, né? Mas isso tudo foi criando uma bagagem. Por quê? O mar tranquilo não forma bom marinheiro. É verdade. Né? A luta, aí o que eu digo, talvez se eu tivesse retornado para o Rio, não precisava nem ter nascido num berço de uma situação financeira melhor. Se eu tivesse voltado para o Rio de Janeiro, talvez eu não tivesse estudado mais. Ia estar ali. Estaria confortável, iria melhorar meu padrão de vida ali, né? Junto da minha família, né? Mas eu vim para Recife só para fora o trabalho, para me apaixonar e estudar, né? Então, essa foi a diferença. E os serviços foram serviços difíceis, onde, por exemplo, eu fui chefiar uma UTI da Unimed, em que não formava a escala. Não fechava. Não fechava a escala. Eu já dei 15 dias de plantão. Não são 15 plantões, não. 15, não foi na Unimed, foi no Alfa. 15 dias de plantão. Não são 15 plantões. Isso daí, legalmente, não é possível.
mas os pacientes estavam lá. Você vai deixar? Não tem equipe médica para compor o dimensionamento? Você... não tem não, fecha aqui, leito de UTI. Tinham 170 pacientes na espera da regulação para leito de UTI. Não tinha outra alternativa. Eu era responsável por aquelas vidas. Eu era a única possibilidade deles sobreviverem. E muitos sobreviveram. Ou seja, não tinha mimimi, né? Não tinha. Agora, isso daí, aí como eu digo, aí eu saí do Alfa, vi a oportunidade, o desafio para eu trabalhar na assistência domiciliar, onde eu já fui coordenador de um outro serviço, hoje concorrente, mas com boas pessoas, tem um bom... É uma pessoa justa, o presidente do serviço. Mas quando você entrou na medicina, que você formou e começou a trabalhar ali na linha de frente, você imaginou que você ia migrar para essa área da gestão ou foi uma coisa assim, foi inesperado? Nunca. Mas como nós... mas eu percebo assim, aquariano, né? Para quem acredita nisso. Porque às vezes você vê as situações tão óbvias, né? Dizem assim, quem acredita em signo, dizem que o aquariano ele enxerga o que ninguém consegue ver. Mas quando você está num nível hierárquico subalterno, você não tem como alterar. Se o chefe fala, não é assim que eu quero, acabou. Aí você vê que não vai dar certo, né? Então, foi isso daí uma das situações, fora os desafios. Porque todo desafio que me oferece, eu nunca digo não. Isso eu aprendo. Porque se chega assim, me oferece uma oportunidade, eu não vou dizer não, eu quero. Diante da evolução, eu falei, isso não é para mim, mas eu vou deixar aquilo melhor do que eu peguei. E então, veio essa ideia, o desafio de trabalhar na gestão de uma assistência domiciliar, no modelo onde a Arquimed, que é a empresa que eu estou à frente, nós assumimos o gerenciamento de pacientes, nós chamamos de pacientes frágeis, né, de casos, de pacientes cujo nosso perfil não deixar que falte nada para o paciente com ética, sem onerar a operadora de saúde. Porque na população brasileira, hoje, tem duas características. A primeira é o envelhecimento. Então a pirâmide está aumentando. O número de pessoas mais idosas está se tornando maior do que o número de pessoas mais jovens, né? E com isso daí, dentro da população também, apenas 25% da população brasileira tem condições de ter acesso à saúde suplementar, a um plano de saúde. Mas as operadoras, elas têm tido dificuldade financeira, porque as pessoas superutilizam sem necessidade. E nossa empresa é o quê? Vai oferecer para o paciente o que ele precisa. Porque se você, por exemplo, é um paciente que tem, eu sempre costumo dizer, um paciente que tem Alzheimer, ele é hipertenso, diabético e está com uma pneumonia. Aí a família pega o paciente, leva para o neuro porque ele tem Alzheimer, leva para o endócrino porque é diabético, para o cardiologista porque é hipertenso, está com pneumonia, leva para o pneumologista, mas uma infecção leva para o infectologista. Onde esses médicos, é uma corda de caranguejo, pedem às vezes os mesmos exames, a família, 20% dos exames não são resgatados pela família. 45% dos exames são solicitados sem necessidade. Isso vai onerando e vai quebrando, né? Então, e o SUS não comporta todo mundo. A ideia do SUS é maravilhosa. Os profissionais que estão no SUS são de primeira. Os médicos, os melhores profissionais, não só médicos, estão concursados ou dentro de alguma um serviço público. Agora, aí eu chego e assumo o desafio completamente com uma inovação no modelo de remuneração, onde o profissional recebe pelo desempenho se o paciente não é hospitalizado, se cumpriu o plano de assistência domiciliar foi preconizado, entre outros, né? E a Arquimed, então, ela dá esse suporte
que o plano de saúde oferece, que o paciente tem direito, Exato. só que ela, através da sua empresa, ela entrega aquilo que o paciente quer como um combo. E na realidade, Ah. se você diz assim, o paciente tem direito, os planos de saúde, as operadoras de saúde são regulamentados pela ANS. ANS, Agência Nacional de Saúde. A assistência domiciliar não está regulamentada, não está no rol. Mas os planos de saúde fazem isso por quê? Porque o custo de um paciente na assistência domiciliar, talvez não no internamento domiciliar, no home care, mas na assistência domiciliar é menor. Porque a ideia é que o paciente, por exemplo, que é crônico, que aquela patologia dele não venha, que venha progredir mais lentamente. Sim, claro. Do que se ele não tiver nenhuma assistência, aquilo vai progredir mais, aí o paciente vai acabar onerando muito mais em mais. outras... Exatamente. Então seria como se fosse um médico, ele vai ter um apoio dentro de casa de um médico da família? Exato. E quando eu disse na cordinha de caranguejo, o que eu quis dizer? Que a família não precisa ter essa corda de caranguejo, ela só precisa ter um médico bom. Que vai coordenar tudo isso. Agora, quando é um modelo que é aplicado no Reino Unido, no Canadá, NHS, né? Porque nada parte para o especialista antes do médico da família chegar no limite científico dele. E analisar em um contexto como um todo, né? Porque você vai no especialista, é como você falou, ele vai falar só da parte da hipertensão. É verdade. Mas às vezes não fala das outras coisas e aquele médico pede só relacionado àquilo. É verdade, exatamente. E aí fica essa corda aí do caranguejo que o senhor falou. Exatamente. Então, e aí nós temos a nossa empresa, que foi pioneira no Brasil, né, no modelo de assistência domiciliar. Chegou a ser a primeira com o maior número de pacientes frágeis no Brasil. Hoje em dia existem outras concorrências, né? Mas você criou esse modelo? Exato. Esse modelo, na realidade, eu tirei a partir de um estudo que eu fiz do próprio manual do Ministério da Saúde, onde ninguém aplicava. A criação de profissionais que são chamados navigators, que monitoram essas carteiras de pacientes, né? Então, mas só estava ali no plano das ideias. E eu tirei do plano das ideias e ativei. Como foi assim para dar esse insight assim de vou criar isso aqui, não, na vou realidade, empreender? Houve um desafio para mim. Perguntaram, Aldir, você consegue montar uma empresa para gerenciar pacientes crônicos? Eu disse, sim. Eu nunca digo não. E nunca é muito tempo. E a partir daí eu comecei a estudar. Mostrei o meu projeto, fiz um diagnóstico situacional em mais de 1.000 pacientes e consegui aplicar. Mas eles queriam inicialmente para paciente que estava com internação domiciliar? Não, ou era tudo. Tudo? Era tudo. Porque muitas empresas, o que acontece? Tem paciente que não tem indicação de internamento domiciliar. Sim. E ele está no internamento domiciliar, porque onera muito. Né? Uma economia de um paciente para uma operadora de saúde, para você ter uma ideia. Nossa, um paciente que ele, naturalmente, se ele não tiver nossa assistência, ele tem que estar no ambiente hospitalar ou no internamento domiciliar. Chega a ser 93% de economia para uma operadora. Entendi. Então você criou, juntamente com essa pessoa que desafiou aí, criou uma solução financeira para as operadoras. Exatamente. E pioneira no Brasil. Exato. E hoje nós temos a nossa maior carteira, que é as Unimedes. Temos a Força Aeronáutica, né? Marinha, FACHESP, né? FCS, que é a Fiat. Temos diversas outras operadoras de saúde. Entendi. E a Healthcare, ela entra onde aí? A Healthcare é uma empresa que presta serviço para a Arquimed. Porque exatamente, é um outro segmento. Por quê? Qual nossa ideia? Um paciente nosso que está no gerenciamento, ele de repente, por exemplo, tem lá um quadro infeccioso que gerou uma precipitação de visita médica, mas o médico falou, não, o paciente precisa fazer antibiótico endovenoso, né? E não vamos migrar para um internamento domiciliar e nem rehospitalizar, vamos fazer em casa. Então a Healthcare
ela faz os deslocamentos e faz a administração dos antibióticos e com isso daí também gera uma economia para a operadora, porque não está nem no internamento domiciliar e nem rehospitalizado. Entendi. Então ela é um braço da Arquimed, ela faz uma das funções que a Arquimed vai... Exatamente. Para você ter uma ideia, o custo, assim, o ticket médio de um paciente numa enfermaria é em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, no mínimo, um hospital, dependendo do hospital. Com o nosso serviço, se a operadora de saúde tem uma estrutura para oferecer o material e medicação, esse custo vai ser R$ 300, R$ 400. Para eles, tem uma economia pesada. E para a empresa ganha no volume, né? Exatamente. E com ética. Porque numa empresa que tem um conflito de interesse, que tem um internamento domiciliar, migra para o internamento domiciliar. Que uma diária vai ser em torno de R$ 1.000. Então, você está entendendo a diferença? Sim. Uma diária vai ser em torno de R$ 1.000. Já vai ser 60%, 60% a mais do que isso daí. Mas a Arquimed faz o internamento domiciliar também. Se precisar. Se precisar. Aí mas nós temos como outras tem parcerias, ética, é verdade. Assim, eu vou trabalhar aqui. Nosso esforço é para oferecer o que o paciente precisa. Né? Não enxertamos nada mais. Entendi. E esse migrado, um dia você foi um empregado, digamos assim, dos hospitais e tudo mais, e aí você passou a ser um empregador. É verdade. Você ia falar um pouco da diferença desse modelo de trabalho para o médico, né? Que eu acho que o pessoal que está assistindo também, que está se formando, É verdade. é um outro mercado também, né? Que como médico a gente pode visar trabalhar dentro de uma empresa dessa. A concepção que eu tenho hoje, né? A concepção que eu tenho. O número de médicos oferecidos... Eu sou formado numa época, né, em que só existiam duas formações aqui em Pernambuco, duas faculdades. A federal e a estadual. Hoje em dia existe um número... Acho que é 7 ou 8 faculdades hoje. Aqui em Pernambuco? Caramba. Mas aí o que acontece? Pernambuco não, em Recife, tá? Em Pernambuco tem mais. Eita, poxa. Aí o que acontece? Eu acho que o diferencial são duas, a lógica, a formação, buscar uma residência, se bem que eu sei que não tem residência para todos. Mas um diferencial para você ser bem empregado, né, você tem que tratar o seu paciente com carisma. Né? Às vezes, eu percebia na minha época que o status de ser médico sobe muito a cabeça. E o que torna você diferente no mercado é você sempre conciliar, primeiramente, a necessidade do paciente e se colocar no lugar do dono da empresa. Por quê? Se você é um médico com responsabilidade sobre o teu paciente, você nunca vai tratar com aspereza, com grosseria. Porque eu, como empregador, hoje, o que eu prefiro é ter uma pessoa de boa índole comigo e uma capacidade média, do que ter o autocompetente e ele ser um péssimo ser humano. Ser soberbo. Isso eu não quero comigo. Hoje em dia, é você que contrata mesmo ou você tem a equipe que faz o RH ou você ainda analisa ali o perfil? Na minha empresa, hoje nós temos em torno de uns 320 colaboradores. O pessoal que trabalha ao meu nível de coordenação e administrativo, né, eu conheço a maioria. Mas as pessoas que contratam os profissionais que saem da minha alçada de conhecimento, eles conhecem o perfil que eu me valorizo, que eu valorizo. Sim. Né? Então, pessoas, não adianta você ser, eu costumo dizer, sindicalista, conflituoso. Isso não vai... Tudo tem uma forma de você levar o seu problema. Aí, uma experiência profissional que eu digo. Se você passasse e não existisse síndrome de realimentação, digamos assim, você passasse 40 dias e 40 noites sem se alimentar e aparecesse, né, diante de você, aí eu vou citar para você como mulher, qual o prato que você mais gosta? Sushi. Sushi. Pronto, aí aparece aquela mesa lá do sushi man, tudo bem arrumadinho e tal. Aí o sushi que você mais gosta
todos espalhados na mesa, um vinhozinho branco, vinho bom, cara, você vai cheio de lágrimas na taça e tal, né? E no final tem o canole. Puxa vida, aí você, cara, aquilo passou 40 dias e 40 noites num lugar super apresentável, a comida que você mais gosta. Tem um valor nutritivo, né? Uhum. E tem digamos que não existe assino de realimentação. Tá. Aí você, ponto, aquilo ali tem um impacto positivo para você. Agora, se você passar 40 dias e 40 noites, você não tem nenhuma perspectiva de comer, não existe síndrome de realimentação. Aí botam diante de você o balde, onde jogaram o salmão, o agulhão branco, o arroz misturado, o molho shoyu, e o vinho branco também, o canole todo esmagado assim. Você vai comer, mas a forma que foi apresentada é completamente diferente. Sim. E o valor nutritivo é o mesmo. É. Então nós sempre temos que pensar na forma como nós vamos apresentar os nossos anseios para quem está acima, quem tem o poder. Sim. Porque você pode ter toda a justiça do mundo, mas se você for arrogante, petulante, a pessoa vai olhar, antes da justiça do que você está requerendo, vai olhar para a sua arrogância e sua petulância. Sim. Enquanto que você tiver humildade, né, isso vai ser valorizado. Com certeza. E o médico que trabalha assim na empresa, você falou que é uma modalidade diferente, é pela produção, né? É pelo desempenho, Pelo performance. desempenho, performance. É chamado P4P, P4P, que é Pay for Performance. Explica um pouquinho pra gente como é que é isso. Que é o seguinte, é um modelo de remuneração, são os profissionais disso, que assim, é o que mais se preconiza no mundo desenvolvido, nos países desenvolvidos, que é o profissional receber em cima que é chamado remuneração por valor. Se o paciente não tiver nenhuma complicação por conta da sua assistência, você recebe mais. Ou seja, o que eu considero como complicação, o paciente foi hospitalizado por uma causa evitável. Aí, evitável por quê? Eu sou fisioterapeuta, mas o paciente, você visitava o paciente lá 3 vezes por semana, estava referindo que tinha uma disúria, quer dizer, uma ardência urinar, e isso não foi comunicado à nossa central, e o paciente piorou e está em sepse numa UTI. Então, existe essa retirada de gratificação. Né? Entendi. Assim, entre outros. E tem os indicadores todos que a empresa acompanha, tudo detalhado. Quem gerencia mede. Você só mede o que você define e você só define o que você entende. Entendi. Então, em gestão, tudo é indicador. Você tem que saber qual a sua taxa de mortalidade no ambiente hospitalar, qual a média de permanência. Essa média de permanência aqui está muito alta para essa patologia. Então, alguém ou está errado esse diagnóstico, ou alguém está procrastinando a liberação desse paciente. E um paciente ocupando um serviço, um leito hospitalar, sem necessidade, ele está penalizando todo um ciclo. Quem banca, quem paga essa conta? A qualidade de vida, o paciente está deixando de estar com a sua família na sua residência porque está no hospital. Isso altera a vida social de toda aquela família. De toda a família, né? Ter estrutura para estar visitando, enfim. Verdade. O psicológico também, né? Verdade. E às vezes até a forma como o médico ou a equipe também está abordando esse paciente dentro de casa, às vezes ele não é como você falou, né? Não é um médico que tem empatia, na verdade, né? Você chegar, você está entrando na casa da pessoa. Né? Você tem que ter, acho que, a consciência de que você está entrando no espaço da pessoa. Isso é o diferencial da assistência domiciliar, é isso, né? Porque no hospital, o ambiente não é dele. Isso, às vezes, gera alguns conflitos para a equipe, né? Uhum. Porque, às vezes, o fisioterapeuta chega na residência e a família, não, isso não é hora de vir, poxa, pior que ele está na casa. E também falta a empatia da família também com o de se profissional. colocar no lugar do profissional, né? Uhum.
Então tem que ter toda essa habilidade, né, de relacionamento interpessoal, porque não é só, como você falou, estou no hospital, o paciente está vindo até mim, está debilitado, então, de certa forma, ele fica até submisso, né? Agora, você chega na casa do paciente, você tem que saber se comportar, você tem que saber também administrar esse tipo de situação que a família pode até não estar te recebendo muito bem. Mas uma pergunta para o mercado, assim, hoje, dos médicos. Muita gente fica preocupada, a gente está na faculdade, assim, na minha faculdade já são 150 por semestre que entra. Então, assim, a gente está falando de 7 faculdades aí de medicina, uma quantidade absurda de médico entrando no mercado. Vocês precisam procurar médico, não falta médico para contratar, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, sabe qual a profissão que está rara? Qual é? São 2 na área de saúde. Terapia ocupacional, terapeuta ocupacional. É tão raro hoje. São formados 3 por semestre. Caramba! Quem vê, morre. Terapeuta ocupacional. E também para assistência domiciliar, por quê? Por conta, hoje, em cima do número de diagnósticos que existem do TEA, né, o transtorno do espectro autista, TDAH, eles são voltados muito para as clínicas e deixam de lado a assistência domiciliar. É a opção, a escolha é oferta e procura, e a fonoaudiologia. E médicos não. Médicos... Ou seja, o médico ele tem que se diferenciar mesmo para ele... Tem que se diferenciar. Para ele ser admitido, né? É o que eu digo, uma boa formação, né? Isso é importante. E o esforço e o tato com o paciente e se colocar no serviço, entender a situação tratar um serviço como se fosse o dono. Sim. Né? Então, se você vai tratar o serviço como se fosse o dono, você vai atender o paciente assim, eu quero oferecer um maior carisma para essa pessoa, né? Sim. Para que ela se sinta bem. Falei, poxa, fui muito bem atendido pelo pessoal da Arquimed, né? Exato. Porque quem está chegando lá na casa do paciente é a Arquimed. Exatamente. Com toda a sua equipe, né? Exatamente. Então aí você tem aquela coisa de estar representando mesmo a empresa e tudo mais. Exatamente. Você falou que tem 2 filhas, né? Que está fazendo medicina também. O que você daria de conselho, assim, para um recém... Eu tenho certeza que elas devem receber vários conselhos, assim, né, do senhor, todos os dias. Entendem, né? Estuda. Elas se cobram muito, né? Porque quando nós temos uma história, assim como vai ser contigo quando você tiver seus filhos, que certamente, assim, nossa situação já foi melhor do que a dos nossos pais, né? Não? Com certeza. Mas aí, quando as minhas filhas, elas comparam, a minha vida pesa demais para elas, né? Uhum. Os parâmetros, né? As dificuldades que eu tive, que elas não tiveram. Mas a escolha da especialidade também é algo muito importante, né? Porque eu vejo assim, hoje, as melhores especialidades, para quem quer ter eu não vou dizer que venha a ser milionário, né? Mas que venha a ter uma vida mais confortável. É a geriatria, porque geriatria tem o campo e ainda cabe mais profissionais, existe escassez. Psiquiatria. Opa! Psiquiatria. É o que eu quero fazer, psiquiatria. Né? E psiquiatria, nutrologia está no início, né? Tem muitas pessoas que estão nessa área, né, que usam soroterapia, não sei o quê, não são bem vistos, né? Mas faz diferença na vida de muitas pessoas. Né? O problema é que tem muita crítica, porque também tem gente que está operando sem ética, né? Exato. Então não é que a especialidade não seja boa, é que algumas pessoas não têm representado muito bem dentro dessa especialidade, e acaba criando esse estigma, né? Neurologia, que é também uma especialidade muito boa, né? Mas são, assim, vagas que existem para residência nessas especialidades são pequenas, são poucas vagas. E a sugestão é fazer pós-graduação, uma boa pós-graduação. Eu tenho algumas pós que eu fiz no Albert Einstein, qualidade maravilhosa. E obter a experiência clínica e prova de título para obter o RQE. E assim,
O que você diria, então, hoje, com tudo isso que a gente conversou, para aquele Aldir lá de São João de Meriti, se você pudesse encontrar aquele garoto lá de 16 anos, o que você diria para esse Aldir lá do início? O que eu diria é o seguinte, eu não teria alterado nenhuma fase do inicial ali do meu percurso, né? Estudar, ter ingressado numa escola militar, a escola de especialistas, para mim, foi o divisor de águas, né? E talvez, assim, dentro da minha formação médica, o que eu teria feito de diferente seria, ao invés de ir para o interior, Ter ficado direto já aqui? Ter ficado direto, feito a residência. Mas teria tido um prejuízo afetivo, porque não teria experimentado, né, a consideração do povo mais simples e do interior, né? Que construiu todo o seu Construiu. modo de operantes, né? Eu acho que em tudo que você fez, de colocar o coração mesmo ali. Exatamente. Isso fez uma... Porque eu acho que hoje em dia é um pouco do que as pessoas criticam nos médicos, assim. Eu até já falei em vários episódios aqui, de que, eu fui um médico, mas o médico nem olhou na minha cara. Desse jeito. O médico nem, né, prestou atenção no que eu tinha para falar. E aí eu tento, né, construir isso na minha vida, na minha carreira, para ser uma médica diferenciada nisso aí. Né? A gente estava falando um pouco dos conselhos que você daria para suas filhas aí, do que elas poderiam fazer. Eu acho que conhecimento, a gente já sabe onde é que está. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente consegue estar tudo muito mais fácil, tudo mais acessível. E eu acho até interessante que o Zulu, sabe quem é o Zulu, né? Sim. O Zulu é aquela figura. Ele falou assim, de uma vez eu fui para ser atendido numa urgência, o médico abriu a inteligência, o chat GPT. Falei assim, pô, parabéns, Zulu, porque a informação que ele vai ter ali vai se juntar com o conhecimento e vai ser... Mas as pessoas têm um preconceito. Elas têm um preconceito. Elas acham que só porque abriu... É porque antigamente o médico era cheio de livros, né? Verdade. Ele abria ali um tratado, ele abria alguma coisa para poder consultar e não tinha muito essa coisa de... Eu tinha um aparelho que era antes do celular, que era... Eu esqueci o nome. Que você tinha uma canetinha. Pô, me deu um branco agora. Que você consultava, né? Só que hoje tudo no celular, né? Sim. Nas dúvidas, né? Porque você não... A bagagem de informações que se renovam, né? E condutas que são alteradas é algo inimaginável. O médico tem que ter auxílio da tecnologia. Eu até falo, se você prefere um médico... mas é porque aquele médico antigamente ele tinha tudo na cabeça. Primeiro, que eram menos informações, porque tinham menos coisas que foram descobertas, né, com o passar do tempo. Segundo, ele podia falhar, porque ele estava confiando apenas na mente, na cabeça dele, na capacidade de armazenamento, né, da mente. E hoje, a tecnologia, a inteligência artificial, ela consegue te dar essas informações, claro. Tem as IAs que são pagas, que são, né, estão sendo trabalhadas mais para ter a informação mais confiável possível. Mas você tem que saber, como você falou, administrar essa informação, administrar o conhecimento que o paciente vem, porque hoje o paciente ele chega no seu consultório já sabendo quase tudo que ele tem. Ele já tirou uma foto da lesão que ele está. Imagine, eu fui preceptor de residência médica, como deve ser, você vai passar uma visita ou um seminário em que o residente está ali só para estudar. Né? Trabalha pra caramba, o residente trabalha. Mas ele vai, no paciente dele, ele já mastigou toda a informação que ele poderia alcançar. A vida de um preceptor não tá fácil, não. O preceptor tem que saber muito. Tem que saber muito, Ou né? então ser aquele grosseirão e dizer assim, depois eu falo sobre isso, né? Ou então se ele errar, ele diz, eu errei para ver se você ia ver se estava errado mesmo, né? Tem muito isso também. Essa estratégia é boa. Essa estratégia é boa. Eu acho que no controle de tráfego aéreo a gente usava de vez em quando como instrutor. Eu queria só saber se você sabia que era isso aí mesmo, né? Então, assim, eu acho muito isso, que a gente precisa... O que está faltando hoje, que muito se fala da concorrência médica, que tem médico tirando plantão, recebendo mixaria, né? Coisa que antigamente não era assim.
Mas hoje, se você tiver empatia, se você conseguir se colocar no lugar do outro, eu acho que é até meio que, não vou dizer impossível, mas é muito difícil que você não consiga se destacar, né? Verdade. Porque, como o senhor falou, eu fui pro interior, eu consegui ter a vivência ali do povo mais simples e tudo mais. Hoje tem muita gente com muita condição financeira que está entrando na faculdade e às vezes não conhece esse lado, não vivencia isso. O dia a dia do povo, a dificuldade, né? Às vezes chegar num... E uma ideia, você falou nisso, eu tenho uma noção. No meio médico, né, antes de você pertencer a ele, quando os cubanos estavam aqui no programa Mais Médicos, existia um preconceito enorme com relação aos cubanos. Sim. Porque realmente a formação deles fica aquém da nossa. Mas eu digo, por que vieram os cubanos para cá? Por conta da indisponibilidade de nós médicos atuarmos nessas áreas. No interior. Uhum. A ideia que eu tenho, assim, eu falo, poxa, realmente as aldeias indígenas precisam, tem cidades remotas aí, que precisam, até mesmo aqui em Pernambuco, cidades menores, né, a população não tem acesso a um médico sequer. Então seria o que eu penso. Ao invés de vir os mais médicos, uma forma seria ter o serviço militar obrigatório. Mas tem já, né? Só que não nessas regiões. Mas a um ponto de um dimensionamento que viesse contemplar. Porque iria ter alguns benefícios nisso. Primeiramente, a população lá teria o acesso ao médico. O médico teria a experiência, a noção do que é a realidade de um local sem estrutura. Porque muitas vezes, quando nós estamos aqui na nossa formação, você vê, transferindo isso para cá, nem precisava. Mas não tem noção que lá não ele tem não nada. tem estrutura para estabelecer um diagnóstico preciso. Então é melhor transferir, porque é melhor encaminhar, às vezes, sem que o paciente não tenha nada, do que segurar o paciente lá e tá quem, né? Então, eu acho que é uma ideia que se eu tivesse o poder, eu falo, poxa, você é oficial das Forças Armadas, vamos embora, vai todo mundo lá para as cidades ribeirinhas, para o sertão, ia cumprir a sua formação, o complemento da sua formação, porque é necessário entender a carência do povo. A carência. Eu vejo isso aqui, por exemplo, na faculdade, desde o meu primeiro semestre, a gente já estava indo para as unidades básicas de saúde, né? Para atender a população. E aí você vê a carência realmente ali, né, da população. Muitas vezes ele não tem nem... a UBS é para ser próximo à casa da pessoa, esse é o conceito da UBS, mas nem sempre é. Então, assim, às vezes ele não tem nem condições de chegar. Às vezes, sabe que no interior, o que eu ouvia, não tinham água para fazer o soro fisiológico. Exato. Uma vez eu trabalhava numa cidade chamada Pacífico, foi quando eu dei baixa da aeronáutica, fui trabalhar numa comunidade chamada Candiais, em Passira. Aí lá era na zona rural. Algumas pessoas moravam nas casas de taipa. Mas quando a nossa equipe, quando nós começamos a trabalhar lá, zerou a mortalidade infantil. Esse é o trabalho da equipe de saúde da família e comunidade. Comprometida. Então, aí, você sabe o que é um barreiro? É uma água no... como se é um buraco cavado no barro que acumula água da chuva, né? E aí a população pega a água, coa com um pano de prato. Aí eu falei assim, a senhora pega a água lá, um menininho com diarreia, eu vou ensinar a senhora a fazer o soro. A senhora cheia da vergonha, porque a água, né, ia apresentar uma água barrenta para mim. Então essa é a realidade que boa parte dos médicos não conhece. Às vezes a pessoa sem R$1, você vai prescrever aqui dipirona para... A pessoa não tem R$1 para comprar dipirona. Essa é a realidade. Eu não sou socialista não, hein? Não, mas isso é verdade. Eu acho que, assim, está próximo. Eu até admirei, assim, na faculdade, já está colocando isso desde o primeiro semestre, ter esse contato, né? Que é para poder trazer essa realidade. Porque se você optar por não trabalhar com isso, por exemplo, tem muito
aluno na faculdade de medicina que tem o pai dono de hospital, ou que já é consagrado em determinada dono área. De empresa dono de de home empresa care. de home care, né? Mas assim, se quiser, não vai precisar, né? Entrar naquilo ali. A não ser que o pai seja alinhadura de vai lá, passar um pouquinho. É verdade. Mas, então, assim, acaba não tendo essa humanidade. Eu acho que o diferencial do médico no futuro não, agora, nessa situação, vai ser o médico que o paciente vai dizer assim, eu quero ir lá com aquele doutor, porque aquele doutor ali me deu atenção. Porque o diagnóstico ele meio que já sabe, ele já pesquisou na IA, ele já sabe tudo que pode ser, ele só quer ouvir do médico, que é exatamente aquilo que ele pesquisou. Então, assim, você tem que começar a se adaptar a essa nova realidade. Porque antigamente o médico ele falava aquilo, tá falado e acabou. Hoje em dia não, hoje você tem que saber, você tem que ter humildade para poder reconhecer e saber conversar com o paciente. Porque às vezes o paciente também chega achando que vai morrer. Não, porque eu perguntei aqui no Google e é que tá dizendo que eu posso ter um tumor cerebral por causa dessa minha dor de cabeça, né? Você tem que também saber conduzir, acalmar o paciente e tudo mais. Então, tem todas essas vertentes aí. Praticamente todos os serviços que eu passei. Agora, eu nunca prejudiquei ninguém para que me beneficiasse. Nunca. Minhas promoções vinham de forma natural. Uhum. Porque é simplesmente respeitando o paciente, né? Entendendo a hierarquia e a organização do serviço, encarando como se aquele serviço fosse meu. Esse foi o diferencial na minha vida. Eu ia pedir para você deixar um conselho aqui, né, para quem está assistindo a gente, como se você estivesse dizendo, eu sei que suas filhas devem receber muitos conselhos, mas assim, a sua fala agora já foram vários conselhos, mas assim, junta tudo em um e dá um conselho para um... Eu gostaria de, assim, primeiramente, me dirigir, primeiramente, às pessoas mais simples, né, que talvez tenham até mais dificuldade de ter acesso à nossa informação. Primeiramente, o pobrezinho, não tem outra alternativa de uma ascensão na vida que não seja pelo estudo. E um estudo de qualidade. Não adianta simplesmente ir passando de ano, né, sendo aprovado de qualquer forma, se você escreve frio com mu. Não adianta. Então o estudo é fundamental, a base é fundamental, ter base nos estudos, né? Para tudo, né? Até que você venha, porque você chegando bem preparado na formação, isso vai gerar o diferencial para um sucesso social, digamos assim, para uma ascensão social. Para os militares, os controladores, que eu tenho a dizer é o seguinte: tenho orgulho da função e de onde você chegar, né? Então, porque isso daí é para poucos. Ter o êxito de ingressar num concurso com a dificuldade da sua formação, seja um sargento especialista, um aprendiz de marinheiro, fuzileiro naval, um aviador, um oficial do Exército ou da Marinha. Poxa, isso daí é motivo de orgulho, né? E que eu tenho aqui um defensor que jamais vai deixar que vocês sejam desmerecidos. O controlador de tráfego aéreo é uma espécie diferenciada, né? É muito diferenciado. E tem vários fazendo medicina. Tem vários fazendo medicina, mas eu vou fazer uma comparação do médico intensivista. Qual é a profissão que tem o maior estresse no seu exercício? Controlador de voo. Uhum. Qual é a segunda profissão que tem o maior estresse no exercício? Médico intensivista? Médico intensivista. Né? Eu gosto do estresse. Né? Então, e o controlador de voo, a diferença que tem do médico e controlador de voo hoje, para mim. Porque num erro meu, como médico, né, quando eu estava na operação, eu poderia prejudicar e um paciente por vez poderia ser penalizado com a vida diante de um erro. Um controlador, num erro, ele pode acabar com a vida de centenas de pessoas. Centenas. E isso daí repercutir na vida de todas essas famílias e na própria vida dele. Né? Então,
é uma profissão que precisa ser, que é desconhecida, né? Pela maioria em geral. Às vezes a pessoa vê um filmezinho ali e não tem noção da... Né? Às vezes a pessoa pensa que que tem a sua responsabilidade, o sinalizador lá do pátio do aeroporto, mas tem a sua responsabilidade. E eu tenho mais orgulho da minha formação como controlador, como médico, você sabia? Do que como médico. Eu tenho. Mas a medicina também, vem agora o conselho para os médicos, ou para quem está na carreira médica. Formação é importante, mas a relação que você vai ter com seus pacientes e com seus gestores e a network que você vai fazer é que faz o diferencial na sua carreira, né? Sempre trabalhe dentro de um serviço agindo como se fosse o dono. Agindo como se fosse o dono. Não é de uma forma material, vou deixar de oferecer para o paciente o que ele precisa para economizar para o hospital. Não é assim. É oferecer para o paciente somente o que ele precisa. Nada mais, nem nada menos. Você, como profissional de saúde, eu tenho uma outra observação, isso que eu aprendi com um staff meu na época da residência médica na UTI do Hospital da Restauração. Ele dizia, você está sendo um médico, eu digo, você está sendo um profissional de saúde que você gostaria que estivesse assistindo a pessoa que eu mais amo. Se você levar 5 segundos para responder, é porque você precisa melhorar. Então, são esses dizeres que estão dentro da minha concepção. Contei a minha história aí, né? 58 anos, e espero que isso daí que venha a ser viralizado e que venha ajudar as pessoas, né? Mais do que o nosso próprio ego. Com certeza. Mas que para mim, Jamile, é um prazer estar aqui, você sabe a consideração que existe entre a gente, né? A influência, que eu sei que lá dizem que eu sou a lenda no SINDAC. A lenda do controle de tráfego aéreo. Mas assim, né? E que você tenha sucesso na sua carreira como médica, né? Que o valor, você aproveite lá cada momento que você está também dentro do controle de tráfego aéreo, porque é um momento que passa e que deixa saudade. Deixa saudade, né? Eu sonhava com o controle de tráfego aéreo. Radio contact 150 miles southwest from Recife. Né? Eu até quando perguntei sobre a profissão, eu achei que você ia falar que queria voltar a ser controlador de tráfego aéreo. Eu não pensei, quando teve a crise, eu sonhava com isso. Eu sinto falta de falar lá no microfone, olhar. Mas as regras mudaram, né? As aerovias mudaram, não existe mais NDB, não existe mais VOR, né? E tem uma fala sua que eu acho muito interessante, você fala que mandar levantar num estádio de futebol, né? Se você pedir para levantar, quem seria médico? É verdade, né? Se você chegar na estação espacial, né? Fale aí. Aí você... Não, eu falo que quem tem bom senso. Não, quem seria médico levantariam várias pessoas. É verdade, mas controladores de voo... Mas controle de tráfego aéreo se levantar uma raridade. São raros. São pessoas raras, assim, inteligência rara, personalidade rara, e que interferem muito no cargo de gestão. Interferem demais, assim, né? Como eu disse, você consegue visualizar o problema lá na frente e toma as atitudes aqui para que não venha acontecer o problema. E no caso de uma catástrofe iminente, você não tem o pudor de tomar atitudes abruptas para que a catástrofe não ocorra. Às vezes as pessoas, vou ter que fazer isso, vai ficar tão feio, né? Você mandar uma aeronave curvar 45 graus à direita... Vai pegar mal para mim. Vai pegar mal. Mas aí arremeter quando estiver quase tocando, vai pegar mal. Mas é melhor do que você destruir a vida de 300 pessoas ali num avião daquele. Então eu penso dessa forma. Essa mentalidade realmente... Às vezes, essa mentalidade nós temos, e é difícil de pessoas que não tenham essa visão compreenderem. Compreenderem, Mas
O controlador, não vou dizer o aquariano, não. O controlador de tráfego aéreo vive à frente do seu tempo. Vive à frente do seu tempo. Doutor Aldir, muito obrigado pela sua disponibilidade. Né? Como o senhor mesmo falou, eu não poderia deixar de fazer essa temporada aqui de episódios em Recife e não convidá-lo aqui, porque realmente isso é uma referência para mim, né? Em todos os aspectos, assim, na sua carreira na Força Aérea, no seu esforço. Pode ter certeza que eu me espelho muito, né, na sua história. Então, se olhar para alguém que conseguiu, e não só conseguiu, mas se destacou de tal forma, né, e está numa posição que está hoje, eu olho para isso e digo, é possível. Né, como alguém que veio também de uma origem humilde, né, que teve os primeiros passos ali, passando no primeiro concurso, é inspirador. Foi por isso que eu quis trazer, né, para muitas pessoas que vão assistir, controladores de voo que estão fazendo medicina, que querem fazer, colegas meus da faculdade, que são de origem humilde também, que estão ali de FIES, ProUni, né, que apesar de ser uma faculdade particular, tem gente também simples, mas olhar para um exemplo desse, inspirador... Eu posso só falar só mais uma coisa que é Pode. importante, que faz parte dos meus princípios. Também não adianta nós percebermos as bênçãos ou benefícios que Deus, através da nossa vida, nos ofereceu, sem que outras pessoas venham usufruir disso. De todas as formas, né? Através da nossa assistência, financeiramente, oferecendo, compartilhando as nossas experiências. Então, isso daí traz um regozijo muito maior do que você poder viajar para a Europa quando você quiser. Com certeza. Né, não? Então, você saber que conseguiu, né, plantar uma sementinha de mudança de vida na vida de alguém, que alguém puxa, isso chegar para você e fantástico. dizer assim, olha, minha vida mudou, e eu posso dizer para o senhor isso, né? Que hoje uma das pessoas que eu olhei, me inspirei, como a gente falou aqui brincando que ele é uma lenda, porque no tráfego aéreo, mesmo há muitos anos, né, 28 anos que já saiu, verdade. o nome dele ainda é falado dentro do controle de tráfego aéreo, dentro os mais novinhos, se você perguntar, você conhece o Dr. Aldir? Ah, Dr. Aldir é que foi controlador de voo e tal. Até porque todas as festas do controlador de voo você tá lá também, verdade. Né? Então, assim, é uma referência, pode ter certeza que me inspirou, né, a saber que era possível. É aquela frase, não sabendo que era possível, foi lá e fez. Né? É mais ou menos esse meu caminho. É verdade. Que era impossível, que né? Era impossível, é verdade. Mas eu achava que era impossível e quando eu olhei para sua história eu vi que era possível. E acreditando nisso que eu meti a cara e tô aí trilhando, né? Graças a Deus, com a mão de Deus também no meu caminho. Eu reconhecendo isso, né, em cada ponto. É essencial. Mas o legado que o senhor deixa, que as suas filhas também possam reconhecer e se orgulhar do pai que tem, né? Que com certeza na história de vocês isso vai ser muito relevante. Aproveitem todo o conhecimento aí, né? Quem está perto também aproveite todo o que pode extrair dele, que é de uma humildade poder estar aqui no nosso podcast, falando para as pessoas, compartilhando a sua história, os seus princípios, ensinando aquilo que é esperado de um excelente profissional, que eu acho que hoje está faltando aí no mercado. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que você tinha milhares de coisas para fazer no dia de hoje. Hoje foi um dia corrido. Um dia corrido, mas valeu a pena. Está aqui. Então, assim, sou muito grata por tudo isso. Que a sua jornada seja cada vez mais linda, ainda que tem muita coisa para o senhor fazer, muita coisa para realizar. Né? Eu vejo aí muitos negócios, muitas coisas grandes ainda que são possíveis de vir dessa mente brilhante. É verdade. E se você gostou, né, desse bate-papo, dessa conversa, então deixa um comentário aqui. Né? Não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha esse episódio com alguém que você conhece, que vai se inspirar nessa história também, né, para poder chegar ao máximo de pessoas aí que possam se beneficiar desse bate-papo super interessante. Muito obrigada, doutora Aldir. Eu que agradeço.